Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Irmãos, essa palavra é muito simples e é uma palavra assim extremamente conhecida de todos os irmãos, de todas as irmãs. Essa palavra é extremamente conhecida. Só que muitas vezes a gente não medita nessa palavra para a nossa vida. Se nós meditássemos e se nós nos aprofundássemos dessa palavra, essa palavra poderia trazer o quê? Muita paz, saúde, prosperidade para as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos, que muitas vezes nós perecemos, sofremos, porque a gente não sabe usar as armas da justiça. Qual é as armas? As armas são a oração, o estudo da palavra, oração na madrugada, orar em línguas estranhas, que também fortifica e edifica muitas nossas vidas. São tantas as armas que o Senhor nos dá, são tanta a armadura divina, ela é completa. A palavra é uma arma poderosíssima, a palavra. A oração é outra arma poderosa. O jejum, meu Deus, o jejum é uma arma poderosíssima. A orar, aqueles que são batizados no Espírito Santo, orar em línguas estranhas, é uma poderosa arma. Porque aqui diz assim, no versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma guerra, irmão. É uma guerra real, mas é uma guerra no invisível. Não é uma guerra assim entre pessoas. Não é contra a carne nem contra o sangue. Não é uma guerra que você vai lá com espada na mão, com escudo. Não é essa guerra natural, que é a guerra aqui que é feita assim. Hoje em dia, antigamente que era com espada, com escudo. Hoje em dia, as guerras são com bombas, até bombas nucleares, são vários tipos de bombas, tem também bastante arsenal de guerras, as nações guerreiam entre si. Mas nós não estamos falando dessa guerra do que os homens fazem, da guerra natural da terra, não. Essa guerra é uma guerra mais profunda. É uma guerra espiritual, mas muito real, muito real. E essa guerra é no âmbito espiritual, acontece no âmbito espiritual. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Aqui diz que é contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. É contra demônios. E esses demônios, eles ficam rodeando as nossas vidas. E eles ficam bramando como se fosse leão. E eles vêm para quê? Para nos atacar. Eles só querem uma brecha. Eles só querem alguma coisa errada que a gente possa ter feito, ou falado, ou pensado. Uma brecha que você dê. E eles entram nessa brecha e ali eles causam uma coisa terrível nas nossas vidas. Um estrago muito grande. Muitas vezes eles causam estrago muito grande na vida financeira, eles causam um estrago muito grande na nossa saúde, em tudo, em todas as áreas sentimentais, espirituais, na psicológico. Os demônios, eles não dormem, é direto. E a gente está dormindo ali, o demônio está atacando através de sonhos terríveis que a gente acorda meio apavorado ali, o demônio está ali perturbando, porque ele fica perturbando de dia e de noite. Mas nós não podemos dar guarda para o inimigo, nós não podemos deixar que ele venha nos atacar.
E como que nós podemos nos revestir? Com as armas espirituais. Temos que se revestir através da palavra, da oração, do jejum. Temos que nos revestir falando bastante, o máximo que você puder, em línguas estranhas, orando em todo tempo, em todo lugar, orando em pensamento, orando, falando. Faz uma oração, vai reivindicando a Deus, vai clamando, vai orando. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele vai guerreando. Deus envia também os seus anjos. Os anjos vêm guerrear em nosso favor. Você não está sozinha, sozinho, eu não estou sozinha. Tem anjos ali ao nosso redor. E eles vêm para nos ajudar. Eles vêm guerrear junto conosco. A gente não enxerga, a não ser aqueles que têm dom de visão, podem enxergar, que conseguem ver os anjos. E eles guerreiam, irmão. A guerra é travada no mundo espiritual. É guerra entre anjos e demônios. Por quê? Por que os anjos vêm? Os anjos vêm porque nós clamamos, nós choramos, nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Então os anjos vêm. E eles vêm para quê? Eles vêm para guerrear em nosso favor. A Bíblia diz que praga nenhuma chegaria à nossa tenda. Que o Senhor daria ordem aos seus anjos para nos livrar. E isso é uma grande verdade. Então nós temos a proteção do nosso Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, somos o templo do Espírito Santo, e ainda temos os anjos que pelejam por nós. Nós somos mais que vencedores. Essa guerra, no âmbito espiritual, já está ganha. O inimigo vem para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir, para acabar conosco, mas o Senhor dos Exércitos, ele coloca uma proteção. Ele coloca o que? Uma armadura divina sobre nós. Somos blindados por essa armadura divina. Nós somos capacitados por Deus para expulsar o demônio. A Bíblia diz: pisarão e serpentes e escorpião e nenhum mal lhe fará. Por quê? Porque nós somos blindados pelo Senhor. Se você é blindada por Deus e você diz assim: nossa, pastora, essa palavra é muito bonita, mas eu tenho sofrido uns ataques terríveis, demoníacos dentro da minha casa. Se você está acontecendo isso com você, levanta-te. Deus está falando: levanta-te, igreja. É a hora de nós nos levantar. É a hora de nós começarmos a guerrear. Nós não podemos ter medo, porque tem um arsenal lindo de Deus. Deus nos deu e Deus nos equipou com uma armadura divina maravilhosa. Deus nos deu as armas para nós lutar. Deus nos deu sabedoria e graça. E então diga assim: Senhor, eu sei que a luta está travada no mundo espiritual. Eu sei que eu estou passando por uma guerra muito grande. Estou passando por luta, mas eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Senhor, eu quero ir para essa guerra, Pai. Eu vou para essa guerra e eu não vou deixar que esse demônio venha tentar destruir nem a minha casa, nem os meus filhos, nem a minha vida financeira, nem a minha saúde, porque eu vou me levantar, Senhor. E eu vou guerrear. Quando você toma essa decisão, então começa a guerra mesmo. Mas só que tem uma coisa: você não vai lutar sozinho. Você não vai lutar sozinho. Tem o general dos exércitos, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem os anjos do Senhor que estão a nosso favor. O Espírito Santo dentro do nosso interior, ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele guerreia por mim e por você. Tem o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Irmãos, nós temos um Deus guerreiro. Essa peleja não é minha nem tua. Essa peleja é do Senhor. E quando Deus vê uma pessoa de joelho orando, chorando, clamando, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia diz também que um coração contrito jamais desprezará o Senhor. Basta orar, basta clamar. Está com problema, está com dificuldade, faz um voto a Deus, clama ao Senhor, clama a Ele de todo o teu coração. E Ele vai ouvir. Deus é Deus de aliança. E Ele quer ter uma aliança comigo e com você. Ele quer fazer aliança conosco. E quando Ele vê ali um filho dele chorando, um coração contrito jamais desprezará o Senhor. Quando Ele vê as lágrimas, quando Ele vê ali o pedido de socorro, Ele já envia os anjos. Já começa a peleja. O inimigo vem querendo nos destruir, querendo acabar conosco. Mas o Senhor dos Exércitos me cantará baixurianda ramana. Ele vem em nosso socorro. Nenhuma arma preparada contra mim e contra você não vai prosperar. Porque o Senhor dos Exércitos vai na frente, vai guerrear e vai mandar por terra
cai por terra. Faça um voto hoje. Pastor, essa palavra para mim, realmente, a minha vida financeira virou uma bola de neve. Estou com problema de saúde, estou com problema com os meus filhos, estou com problema com os netos, estou precisando de ajuda. Se você está com problema, está com dificuldade na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua vida financeira, então agora é o momento, filha. Esse é o momento. Esse é o momento de você se colocar mesmo na presença de papai. Vamos orar, vamos clamar. E o Senhor dos Exércitos vai ouvir o nosso clamor. E Ele vai vir em nosso socorro. Se você gostou dessa palavra, e se a palavra falou com você, inscreva-se no canal. Ative ali o sininho de notificações. E compartilhe essa palavra com aqueles que você ama, com aqueles que você gosta. Então vamos orar para encerrar agora essa mensagem? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos orando aqui, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Pai, abençoar, Pai, que o Senhor venha, Pai, derramar da Tua graça, da Tua unção sobre nós. Hoje foi ministrado sobre guerra, Pai, sobre guerra espiritual. Pai, coloca as armas nas minhas mãos e nas mãos dos Teus filhos. Nós não aceitamos, Pai, o que está acontecendo. E nós vamos se levantar. Levanta-te, igreja. Eu vou me levantar. Você vai se levantar. Vamos se levantar. Não vamos deixar o inimigo, Satanás, querer nos destruir. Mas vamos lutar e o Senhor vai nos dar a vitória. Ele enviará os seus anjos. Ele guiará as nossas vidas. Ele nos fortalecerá e nós vamos vencer. Somos mais que vencedores em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.